Recebam as minhas saudações, caros internautas. Muito obrigado por frequentardes o nosso canal. Angola, Estudo, Música e Cultura, Arte Angolana. Esse é o título do nosso canal. Já no primeiro vídeo explicamos a razão pela qual a gente criou este canal. Se tiver dúvida, a favor de consultá-lo. Neste segundo vídeo falaremos sobre a condição juvenil no mundo antigo. Iove é um deus romano que é um bocadinho a característica da juventude. Justamente porque é um deus da força, é um deus da fertilidade, é um deus da reprodução, é um deus da guerra, mas também tem características positivas, como é o caso da inteligência, o Deus da inteligência, o Deus da razão, o Deus da promessa, de Prometeu. Realmente é por estas características que este ser, na primavera da vida, é chamado de jovem, como se fosse um Deus. Um jovem tem promessa, vive da promessa, porque tem tudo pela frente para construir. Enquanto um adulto já vive da experiência, o jovem vive da promessa. Um jovem pensa em terminar a universidade, por exemplo, um adulto já terminou a universidade. Um jovem pensa em se casar, um adulto já casou-se. Um jovem pensa em comprar um carro e um adulto já comprou um carro. Então, a diferença entre o adulto e o jovem é realmente essa. O jovem vive da promessa e o adulto vive da experiência. Então, falaremos da condição juvenil no mundo antigo. Falar da condição juvenil não é falar do problema de um único jovem no mundo antigo, não. Estamos a falar da condição juvenil, ou seja, aqueles problemas partilhados por um dado número da população na primavera da vida, que é chamada jovem. Por exemplo, os problemas do âmbito espiritual, os problemas do âmbito antropológico, sociológico, os problemas do âmbito, digamos assim, escatológicos da vida, as grandes perguntas da vida, são problemas que partilham-se em comum entre os próprios jovens. Além dos problemas pontuais, esses problemas do dia a dia, não, estamos a falar dos grandes marcos, das grandes balizas que dirigem a vida de um dado jovem. Então, nós falaremos desta condição juvenil através de quatro citações. Através de quatro citações. A condição juvenil no mundo antigo. Primeira citação. Os jovens de hoje. Os jovens de hoje gostam de luxo, diz essa citação. São mal criados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais. Apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos. Apressam-se a ir à mesa e comem os acepites. Cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Me permitam fazer duas pontualizações nesta citação. Acepites é sinônimo de aperitivo, ou seja, o jovem come o prato antes de sentar à mesa. O aperitivo é aquele prato que é colocado antes de sentarmos à mesa. Né? Então, a vida do jovem termina aqui, logo na introdução, na primavera, diz essa citação. O jovem não saboreia a vida inteira, ou seja, o arco da vida inteira. A maior parte da juventude termina a sua vida aqui logo no começo, na introdução. Tiranizam os seus mestres, quer dizer, pelos jovens não cumprirem com o seu verdadeiro dever de jovem, ou
cumprirem os próprios direitos de jovem, os mais velhos se zangam com eles, né? Tiranizam, quer dizer, eles zangam-se com estes jovens que praticamente são preguiçosos ou jovens, digamos assim, sem futuro, sem norte. Tiranizam os seus mestres. Depois saberemos de quem é essa citação, mas lá na frente. A segunda citação diz o seguinte: não há esperança para o nosso país. Não há mais esperança para o nosso país. O futuro do nosso país, não há mais nenhuma esperança para o futuro do nosso país se essa juventude de hoje tomasse o poder dos cargos públicos. Pois essa juventude é insuportável. Com ela viveremos num estado infernal e terrível. Essa citação realmente aterriza a juventude. Ela apresenta um oxímoro, ou seja, a juventude seria o antro da esperança, mas está a dizer não, essa juventude vive da desesperança, não apresenta realmente um futuro para o próprio país. Vamos à terceira citação. Ela recita o seguinte: atingimos o estado crítico. O nosso mundo atingiu um estado crítico. Basta. Os nossos jovens já não escutam os mais velhos, nem mesmo os seus pais. O fim do mundo não pode não estar longe, diz essa citação. São puramente pessimistas. Uma está a ser mais pessimista do que a outra. Vamos à quarta citação e última. Essa juventude está podre. Essa é a última citação. Essa juventude está podre no profundo do seu coração. Os jovens são maus e preguiçosos e jamais serão como os jovens de um tempo. Aqueles de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. Parece que este homem que está a falar nessa citação vive no mundo em que vivemos nós, né? Parece estar a dirigir essa citação para nós jovens de hoje em dia. Quer dizer, nós seremos incapazes de manter a cultura dos nossos mais velhos. Está a dizer essa citação. Agora saberemos de quem são essas citações, desculpem. Saberemos de quem são essas citações. Quanta surpresa teremos. A primeira citação, aquela que diz que os jovens de hoje não escutam os mais velhos, é de Sócrates. Ele viveu entre 470 a 399 a.C. Vejamos de onde vem o preconceito para com a juventude, de muito longe. A segunda citação é de Hesíodo, 720 anos antes de Cristo, aquela que diz que não há esperança para o nosso país. A terceira citação é de um velho sacerdote do Antigo Egito, 2000 anos antes de Cristo, aquela que diz que atingimos o estado crítico. Essa juventude já não escuta mais os mais velhos, nem mesmo os seus pais. A quarta citação é tirada de uma incisão num vaso de argila da antiga Babilônia, 3000 anos antes de Cristo, aquela que diz que essa juventude está podre por dentro. Vemos, o preconceito para com a juventude vem de muito longe. Conclusão. Deixemos de nos magoar a nós mesmos. Basta de magoar-nos a nós mesmos. A educação está mal. Tudo bem. Mas ela está assim desde que o tempo é tempo. Nós realmente o que precisamos fazer é dar liberdade à juventude para que ela encontre a própria responsabilidade, a própria vocação, descubra quem é, enfrente os próprios problemas, os próprios fantasmas, se ela realmente quer fundamentar a sua cultura e o seu futuro. Realmente não é sendo pessimistas que melhoraremos o ensino, a instrução e a educação. Eu fico muito triste quando vejo pedagogos
psicólogos, sociólogos, ou antropólogos, ou filósofos, que se apresentam como salvadores da pátria. Praticamente o seu pensamento é pessimista e pensam que eles são os únicos capazes de encontrar solução, digamos assim, para os problemas da juventude. Eles pensam num monismo metódico, ou seja, um mesmo método para resolver mil e um problemas. É impossível, a realidade é diversa. Os homens são diversos, né? A juventude é diversa. Basta, basta. Sobre a juventude sempre se diz muita coisa, é verdade. Boa ou má, mas se diz muita coisa sobre a juventude. Só não digamos aos jovens que o jovem é o futuro do amanhã. Por favor, esse será o cúmulo dos adultos quando definem a juventude como futuro do amanhã. É um cúmulo. Essa é a pura das puras ideologias que existe. O jovem não é o futuro do amanhã. O jovem é o presente. Só se constrói o futuro com o presente. O melhor mesmo a fazer é ajudá-la com verdade e na verdade. É a melhor coisa que podemos fazer com a juventude. Trago estas citações deste autor que se chama Manuel Braga da Cruz, né? Um professor da Universidade Católica Portuguesa. O título do seu artigo é Liberdade de Ensino e Serviço Público de Educação. Aconselho a lê-lo. A liberdade de ensino, diz ele, é simultaneamente uma liberdade de ensinar e de aprender. Duas coisas, ensinar e aprender através da liberdade. Deem-nos a liberdade realmente de ensinar, nós vamos entusiasmar a juventude e elas também vão escolher a que professor ou com que professor vão aprender, digamos assim, a sua sabedoria. Basta de apresentarem-se como salvadores da pátria. Outra citação desse autor é: a educação é consabidamente um processo de socialização, ou seja, de progressiva integração e recriação social. A primeira das instituições de socialização é a família. Por isso, se lhe chama instituição de socialização primária, não apenas por ser primeira cronologicamente falando, mas também, sobretudo, por ser primeira em termos de importância social e em termos éticos e jurídicos. A socialização primária é englobante e integral, constituída por relações comunitárias, sendo por isso a mais marcante ao longo da vida. Então a família é fundamental. É fundamental. Se queremos resolver a condição juvenil hoje, a família é fundamental. Outra citação: o direito e o dever de educar pertencem, antes de mais e em primeiro lugar, à família e não ao Estado. São os pais, até a maioridade dos filhos, que têm o direito e o dever prioritário de educar os filhos e de escolher para elas a educação e o ensino mais consentâneo com esse desígnio. Quer dizer, a palavra escolha é fundamental para a família. A família conhece o seu filho e deve escolher a educação consentânea com as suas habilidades. Volto a rebater aqui favor daqueles que sentem-se salvadores da pátria, os únicos, com seu monismo metódico, nas escolas quererem insuflar a nossa juventude, coisa que realmente é muito estranha às suas habilidades e à sua vocação. Aprendemos muito com estes 4 sábios e essas 4 citações. Aquela de Sócrates, de Hesíodo, do sacerdote do Antigo Egito e do vaso de argila da antiga Babilônia. Muito obrigado por nos seguir no nosso canal. Até o próximo vídeo.